Arnold Classic South America 2025. Bom, bora comentar sobre esse show que aconteceu, né, que está acontecendo nesse momento. E vamos comentar aqui sobre a Open, essa que é a categoria mais esperada, pelo menos pelos fãs hardcore de fisiculturismo. E temos uma grande estrela nesse campeonato que todo mundo estava esperando para ver como seria essa sua volta aos palcos, né? Cara, Good Vito tá simplesmente gigantesco, seco pra caramba, impressionou demais. Esse cara aqui trouxe um físico que vai dar muito trabalho para caras que já estão lá no topo do Olímpia, eu tenho certeza disso. Talvez não nesse ano, porque ainda tem alguns pontinhos do físico dele que poderiam ter uma melhora um pouquinho mais substancial para que ele brigue, por exemplo, no top 3 ou top 5 do Olímpia. Eu acho que já seria algo muito exagerado pensar que ele chegaria no top 3 do Olímpia com esse físico dele agora, mas talvez aconteça. Só que, bom, deixa eu explicar aqui o que está acontecendo segundo a minha visão, né, em relação ao físico do Goodyear. É claro que este campeonato, Arnold South America, não tem nem muito o que questionar se ele vai ser o campeão ou não. Eu acho que ele é o campeão. Cara, olha as pernas desse cara, velho. Tem alguém com esse tipo de definição muscular, com esse volume de pernas hoje em dia? A gente tem o Rubiel lá, o Rubiel Mosqueira, que é um cara que tem pernas simplesmente gigantescas, né? As maiores pernas, talvez, do fisiculturismo de todos os tempos. Mas não tem esse nível de corte. Olha que você vê o Sartório, cara, extremamente separado, o vasto lateral com fibras, reto femoral todo cravado aqui, vasto medial. Você não vê isso aqui com um cara com a perna desse volume. Tem o próprio Carlos Torma Jr., por exemplo, ele é um cara que tem perna gigante. Só que não chega nessa condição aqui, entendeu? E olha a estrutura desse cara, velho. Olha, cara, chega a ser cartunesco. O cara parece que foi desenhado, porque é muito absurdo assim, o nível de músculo que esse cara conseguiu colocar nessa estrutura. Ele tem ombros muito largos, uma cintura relativamente fina, dorsal que salta muito de frente, quadríceps gigantesco. O cara tem proporções foda, cara. Ele lembra muito proporções parecidas com o Dark Lunsford, por exemplo. Só que, obviamente, eu acho que o Budvito tem um ponto forte que é justamente o ponto fraco do Derek, que são, por exemplo, as pernas. Entendeu? Então, nesse sentido, eu acredito que a silhueta do Budvito é ainda até superior quando você compara no quesito proporção. Não tô dizendo que ele vai ganhar do Derek Lunsford, né? Mas olha isso aqui, cara. O cara realmente tem proporções muito boas e a gente tem visto, né, que proporções semelhantes a essas, como por exemplo o Ratiopan, Derek Lunsford, que são caras mais baixos, mais atarracados, que tem muita massa muscular, estão se dando bem, né? Obviamente aí a gente tem o Derek Lunsford, campeão do Arnold Classic 2025, né? Ganhou do Samson Dauda, que é o campeão atual do Olímpia. Derek Lunsford também já foi campeão do Olímpia, se eu não me engano, em 2023. Ratiopan já foi campeão do Olímpia em 2022. Então a gente tem caras com estruturas semelhantes à do Good Vito tendo um sucesso muito grande. Eu acho que o Good Vito também vai ter justamente um sucesso grande por conta dessa sua estrutura que é bem semelhante. E o cara tem muito volume. Olha isso. Cara, é impressionante. Mas aqui, ó, nessa pose, por exemplo, o que que eu vejo aqui que talvez não esteja tão bom? A gente vê uma pequena assimetria, não sei se seria por conta de pose, ou eu acredito que é por conta de pose sim, cara. Porque aqui, ó, você vê o ombro do Godivito, parece que não tá tão contraído, não tá expandindo muito bem essa parte aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? É, aqui você vê o ombro dele com um formato um pouco melhor aqui, não sei se seria uma questão de eu acho que é assim, realmente uma questão de posicionamento do braço, do ombro, mas você vê que tá diferente, entendeu? Tá um pouquinho assimétrico. E você vê, deixa eu ver se ele contrai aqui, ó. Ó, o peitoral fica liso nessa pose. Às vezes ele não contrai também, mas assim, eu vejo que o Goodwit ainda precisa um pouquinho mais de detalhamento no peitoral, em algumas poses. E costas ainda precisa de um pouquinho de volume, como vocês vão ver daqui a pouco. Olha, aqui já tá com um detalhamento legal, não tá tão apagado quanto eu já vi o Gudivito com o peitoral não tão marcado assim, né? Que tá bom. E cara, olha o vasto lateral desse cara, bicho. Tá esquisito. Eu acho até que poderia ter um pouquinho mais de volume de posterior de coxa para balancear com esse quadríceps aqui, né? Que o vasto lateral dele tá incrível, tá absurdo. É um dos melhores, talvez o melhor da atualidade. Mas aqui quando você compara ele de lado, né, com o vasto lateral com o posterior de coxa, talvez falte um pouco daquela bolsa caindo aqui para acompanhar. Cara, se ele tivesse um posterior de coxa proporcional ao seu quadríceps,
Não ia ter pra ninguém aqui de lado, cara. Mas é uma pose muito boa, muito equilibrada, braços excelentes, peitoral deu uma melhorada boa no quesito detalhe, condicionamento muito bom. Mas eu não acho que essa seja a melhor pose do Gudvito. Mas com certeza é uma boa pose, não tenho o que negar. E aqui, cara, olha essa pose de costas. Cara, eu acho que o Gudvito tá cometendo um erro de pose aqui, né? Quem sou eu? Mas eu acho que, ó, aqui ele tá retraindo demais, entendeu? Trazendo a escápula um pouco mais fechada, o cotovelo mais para trás, e isso tá criando as dobrinhas aqui. Eu acho que a intenção dele ao fazer essa pose foi de conseguir uma densidade, uma quantidade de espessura maior nas suas costas, mas eu acho que não valorizou tanto. Ele também está cometendo um erro que ele já vem cometendo há bastante tempo, que é deixar a perna muito aberta aqui, ó. Você não vê a conexão das pernas. Parece que falta um volume nessa parte aqui das pernas, que seria o adutor. Não fica aquela conexão das pernas, né? Eu acho que fica esquisito também ele ficar meio aberto aqui, ó. Porque esse espaço não deixa legal a pose, entendeu? Então eu acho que se ele fechasse mais as pernas, ficasse um pouquinho mais junto, ficaria uma pose mais proporcional. Daria uma harmonia melhor pro físico dele. Até porque, pô, ele fechar um pouquinho a perna não vai tirar o volume absurdo que ele tem de quadríceps. Olha isso aqui, cara. Olha o vasto lateral do cara na pose de costas. Que coisa absurda mesmo. O cara tem um volume esquisito. E eu, né, se eu fosse ele, eu utilizaria esse volume da perna dele, que não vai faltar, para fechar um pouquinho aqui, ó. Não vai fazer tanta diferença assim, entendeu? Ia ficar uma pose mais proporcional, mais fluida. E as costas dele, cara, olha o condicionamento que tá as costas dele. Viu? Aqui dá pra ver que tá cravado. O bicho tá seco mesmo. Posterior de coxa bem cravado também. O glúteo marcando muito bem. Então, assim, o Gudvito campeão. Acho bem difícil de qualquer outro cara ganhar do Gudvito aqui nesse campeonato. E é uma promessa aí, né? Brasileira, só que não, né? Naturalizado. Mas eu acho que realmente o Gudvito tem chances muito boas de ir muito bem nesse Olímpia. Ó, que eu tava falando do peitoral dele aqui, ó. Você não vê tanta marcação, cara. Mas é uma coisa impressionante, esse mais musculoso dele aqui, que fica monstruoso. Aqui a gente tá vendo o Pérez, o Cruz e o Carlão aqui do lado dele. E honestamente, né, os caras estão muito bem ali, chegaram com um físico excelente. Carlão, olha o volume de perna do Carlão, cara. Muito impressionante. O Pérez está com um volume muito bom também, um condicionamento legal. Cruz, então, né? Condicionamento é a marca registrada do cara, ele não erra. Só que é difícil de vencer o Gudvito, cara. Pra mim aqui, claramente, o Gudvito campeão. Eu acho que o Cruz vai ficar na terceira colocação por conta da estrutura dele. Se fosse levar em consideração só o condicionamento, ele seria o segundo. Mas talvez pode acontecer de ele ser o segundo ainda, porque olha o nível de condicionamento dele aqui, ó. Sartório, cravadaço, vasto lateral saltando aqui, ó, faz uma lombada, entendeu? O músculo fica saltando para fora, cara, é muito louco. Quando você vê aqui o Pérez, né? Você percebe que não tem aquele mesmo aspecto que o Gudvito e que o Cruz tem no quesito de separação muscular. É uma separação muscular mais rasa. Então, isso pode ser um fator que vai atrapalhar o Pérez. E o Carlão aqui, cara, eu acredito que por conta do volume, do preenchimento dele, ele não vai ficar numa colocação mais alta do que quarto, terceiro. Pode ser que ele pegue um terceiro, mas eu vejo o Carlão um pouco mais distante aqui no quesito condicionamento. Mas shape, proporção, cara, olha a estética dessa coisa aqui, ó. Olha como o quadríceps salta, cintura fina. Ele lembra o Nathan De Asha no quesito proporção, só que melhorado, porque o Nathan De Asha tem um abdômen extremamente alongadaço aqui, cara, fica esquisitão. Já o Carlão tem proporções melhores, só que a dorsal dele é alta aqui, ó, como você vê, que lembra o Nathan De Asha justamente por conta dessa questão aqui, ó, a dorsal bem alta. Mas é um físico muito bom, que com mais trampo aí, mais trabalho, principalmente de volume de dorsais, um condicionamento melhor, ele vai dar muito trabalho também. Mas para mim, eu realmente acredito que Gudvito campeão. Tô indeciso em quem realmente eu acredito que vai ficar na segunda colocação, mas talvez por conta de volume, de proporções, o Pérez acabe ficando na segunda colocação. O Cruz, condicionamento impecável, mas tem a pior estrutura, as piores proporções aqui. Então eu acho difícil dele ficar na segunda colocação quando você leva em consideração proporções. Mas ele está muito bem. E, bom, é basicamente isso. Quero saber o que vocês acham sobre esse campeonato aqui.
comentem as suas opiniões aí. Eu acho que é meio que unânime, né, as opiniões do público, porque, cara, o Gude Vitor tá esquisito. O cara tá estranho. Ó, essa pose aqui é uma pose legal pra gente ver que o Pérez tá com um volume gigante, cara. Tá muito bem. Mas aqui, ó, você vê, ó o que eu falei do posterior de coxa. Por exemplo, o Pérez tem um posterior de coxa melhor do que o Gude Vitor, no quesito tamanho. Mas você vê marcações aqui que, bom, você não vê tantas marcações aqui que nem você vê no Good Vito, né? O condicionamento do Good Vito está superior. Fibras, né? Tem muito mais fibra aqui. Aqui o Pérez tem talvez um peitoral, uma pose mais executada, melhor executada, perdão. Só que você não consegue ver um condicionamento, um nível de. ah, Só que você não consegue ver o mesmo nível de condicionamento que você vê no Good Vito. Então, bom, eu acho que claramente o Good Vito é o campeão aqui. E é isso aí, né? Comenta suas opiniões e até o próximo vídeo.